Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou responder as principais perguntas que teve lá no segundo vídeo que eu postei, que foi o que é análises clínicas. Então é um vídeo que eu coloquei as principais perguntas, as principais dúvidas e estou respondendo aqui. Então já deixa o like e segue pro vídeo. Então não tá em ordem do primeiro, o que comentou e tudo mais, apenas as que eu achei mais relevantes foram as que eu resolvi trazer aqui para vocês hoje. Então, oi Rafael, seus vídeos são muito bons, fala de forma bem clara e direta. Obrigado. Espero que volte a fazer. Tô voltando. Se fizer, fala sobre o mercado de trabalho. Abraço. Bom, como é um vídeo sobre análises clínicas, biomedicina, o mercado de trabalho que ele se refere ali, então, imagino eu que seja em relação ao mercado de trabalho da parte de análises clínicas. Eu acredito que essa resposta eu vá trazer dentro de todas as outras perguntas que apareceram nos comentários. Bom, o mercado de trabalho para análises clínicas ele é muito amplo. Tu pode trabalhar em um laboratório particular, laboratório que pode ser dentro ou fora do hospital, né? Lembrando que um laboratório hospitalar sempre vai ter as maiores demandas, então em termos de complexidade sempre vai ser maior. Ou tu pode trabalhar também dentro de laboratórios públicos, que eu não tenho muito conhecimento de como funciona, como que é a parte institucional da realidade no laboratório da rede pública, né? Seguinte, técnico de análises clínicas ganha um salário mínimo? É muito recorrente a pergunta em relação ao salário, quanto que se ganha um profissional de análises clínicas, um biomédico, farmacêutico, seja lá qual for a formação dele. É muito relativo falar de salário. Também é uma pergunta recorrente, tem muita pergunta sobre quanto que se ganha. Isso vai depender muito de região. O Brasil é um país muito grande, então cada região pode ter um valor diferente. Cada órgão, enfim, qual é o tipo o porte do laboratório, né? Qual é a complexidade desse laboratório. Então vale muito pesquisar dentro da tua região, porque daqui a pouco eu aqui na região que eu tô, pode ser que ela seja um pouco diferente os valores. Eu não fiz uma pesquisa a nível nacional de qual é o salário de um técnico de análise clínicas, né? Mas seguindo. Boa noite, professor. Eu sou formado em técnico em química. Tem muita pergunta de técnico, né? O pessoal da área que fez tecnólogo nas áreas tem muita pergunta de vocês, hein? Sou formado em técnico em química e minha esposa em técnico em enfermagem, certo? Você indicaria fazer o técnico em análises clínicas ou biomedicina? Gostei muito desta área de laboratório. Bom, para quem acha muito legal essa área de laboratório e pretende trabalhar com análise, né, análises clínicas, fazer um bacharel, uma graduação na área de biomedicina, pelo menos eu sempre acho mais válido do que fazer um técnico em análises clínicas, né? Até por questão de realmente o mercado de trabalho ser um pouco mais favorável à parte da graduação, mas nada impede de o técnico em análises clínicas também ser uma área boa para entrar, né? Mas nesse caso aqui, como ele é formado em técnico, o técnico em química, no geral, ele não vai ter tanta demanda para a parte de laboratório de análises clínicas. Apesar de, na sua grade de formação, ter ali as suas afinidades, mas na prática mesmo não vai ter muito mercado dentro dessa parte, tá? Então, técnico em química e laboratório de análises clínicas não tem muito a ver, tá? Já a esposa dele, então, é técnica em enfermagem, muito bem. Se tu for ver, vários técnicos em enfermagem trabalham no laboratório. Muitas vezes até trabalham em dois empregos, né? Trabalham no hospital como técnico de enfermagem e no laboratório de análises clínicas como técnico de laboratório. Sem ter Isso já responde mais uma pergunta que provavelmente vai surgir aqui, que é se vale a pena fazer técnico em enfermagem ou análises clínicas. Vamos seguir. O mercado de trabalho para técnico em análises clínicas, como é? Meus olhos brilham só em pensar em laboratório. Bom, se já tem essa afinidade com o laboratório de análises clínicas, já sabe que gosta disso, né? Como eu digo, se tiver como fazer uma graduação em biomedicina para trabalhar com o foco total em análises clínicas, eu vejo como a parte melhor nesse sentido, né? Uma boa opção. Mas se quiser fazer um técnico que é mais rápido, já para poder trabalhar só na área técnica mesmo, vale
vale a intenção. E o mercado de trabalho é aquela coisa, né? Todos os laboratórios, eles precisam de um técnico em análises clínicas. E não necessariamente que tem que ter o curso técnico em análises clínicas, né? Muitas vezes o profissional nem tem aí eu vou estar mentindo também, né? Eu não tenho certeza se uma pessoa que não tenha, que na verdade não tem uma necessidade para trabalhar num laboratório particular, principalmente, não tem necessidade de fato para que tenha um curso técnico em alguma coisa. Pode ser uma pessoa que não tem curso técnico nenhum na área da saúde, por exemplo, e ela vai lá e pode ser que ela consiga trabalhar. Acho que não existe uma exigência quanto a isso. Não tenho certeza, posso estar totalmente fora da ideia aqui, mas me representa que tem algo assim. Mas no geral, técnico em enfermagem e técnico em análises clínicas, eles vão ter mercado de trabalho para trabalhar dentro de laboratórios de análises clínicas, tá? Isso aqui já responde, acho que, o principal. Na dúvida, faça. Né? Doutor, estou em processo seletivo para vagas em técnico em enfermagem e técnico em análises clínicas. Qual eu deveria escolher, visto que desejo fazer especializações e crescer na profissão e ter salários melhores? Principalmente aqui, visto que desejo fazer especializações e crescer na profissão e ter salários melhores, eu já indicaria ir para técnico de enfermagem. Por quê? Eu, na minha experiência, eu nunca vi, até tem uma pergunta aqui que vai casar com essa, mas eu nunca vi existir um escalonamento de crescimento na parte de análises clínicas para o técnico. O técnico ele vai fazer a parte técnica básica dentro do laboratório e só. Não adianta querer procurar alternativas aqui ou tentar dizer para vocês que tem muito o que crescer. Eu não vejo, não tem isso, tá? Porque o trabalho de análises clínicas ele é muito restrito, ele é aquilo e pronto, tá? Então não tem muito, existem técnicas novas que daí aparece uma técnica nova lá, por exemplo, na época de pandemia, não se tinha até então análises de swab nasal, né, de orofaringe, aquele que você sabe, né, enfia lá no nariz lá e tal. Então é uma técnica nova que entrou dentro da rotina do laboratório, fazer aquela coleta. Mas ok, é uma coisa que entra, depois sai, enfim, e pode acontecer com outros tipos de exames. Mas no geral, o técnico de enfermagem ele tem especializações que vão dar essa chance daquele profissional que sai básico do técnico, né, sai recém-formado, ele tem especializações dentro da área, especializações dentro daquela área, que ele vai conseguir trabalhar em outros setores, por exemplo, instrumentação cirúrgica, né? É o principal aí, que eu acho que é um dos, dentro do hospital, que mais vai valorizar o profissional técnico em enfermagem. Mas tem pessoas que não querem trabalhar com instrumentação cirúrgica, né? A parte de plantonista também, como plantonista não, o profissional que trabalha em UTI, acho que ele tem uma melhora salarial também. Aí vai do perfil da pessoa, do profissional, se ele quer ou não trabalhar com aquilo. Mas dentro de análises clínicas é mais restrito, mais fechado, e dentro da área de técnico e enfermagem é mais amplo, tá? Então, se tu ama muito análises clínicas, é isso que tu quer? Análises clínicas, técnico, biomedicina, seja o que for. Agora, se tu pensa em questões de crescimento em outras áreas e não é muito focado só numa coisa e quer ter mais chance no mercado de várias áreas, o técnico de enfermagem eu vejo como melhor. Infelizmente, aqui eu estou sendo totalmente imparcial, né? Porque eu poderia simplesmente focar, como é minha área, análises clínicas, e dizer que esse é a melhor área, mas eu não vejo como seja. Seguindo, professor, me formei agora em tecnólogo em radiologia e não sei o que cursar agora como faculdade. Estou pensando em biomedicina, o que me diz? A área de biomedicina na parte de imaginologia é uma das áreas que mais tem, mas é um mercado que paga muito bem, pelo que eu sei, tá? As pessoas que eu sei que trabalham com a parte de imaginologia, que é dentro da radiologia, tem uma remuneração acima da média das análises clínicas. E se tu aqui, Carlos, né, já tem o tecnólogo em radiologia, já tem um conhecimento, fazer biomedicina e se especializar em imaginologia seria uma boa opção,
Então já desde já, se tu tiver como fazer e fazendo essa rede profissional em volta disso e seguindo esse caminho, tem um futuro muito promissor aí pela frente. Eu investiria. Olá, professor, gostaria de saber se técnico químico pode atuar no técnico de laboratório na área de saúde. É aquilo que eu falei, né? O técnico em química não tem muita relação prática com a parte de análises clínicas, tá? Porque dentro do laboratório de análises clínicas não se faz reações químicas, provas de titulação, enfim, essas coisas assim. Não tem muito isso hoje em dia. Talvez antigamente fosse uma coisa que tivesse mais a ver, mas hoje em dia é tudo pronto, então tem. Talvez em indústria, sim. Na indústria que é enviesada para a de análises clínicas, talvez tenha. Mas na prática mesmo, no hospital, no laboratório, o técnico em química, ele pode ser contratado, sim, por ter um técnico na área um pouco, mas não que tenha uma relação 100%. Estou em dúvida se faço análises clínicas ou técnico em enfermagem. Bom, acho que aqui basicamente eu já respondi bem essa questão, né, da diferença dos dois aí, e surgiu muito essa pergunta. Sou formada em enfermagem, ou seja, graduação, a enfermeira, mas nunca atuei. Será que vale a pena fazer pós em análises clínicas ou um técnico? Fazer pós em análises clínicas poderia, mas tu não trabalharia, fazendo uma pós em análise clínica seria mais a nível de conhecimento. Tu não teria como trabalhar como analista clínico, como um biomédico. Até onde eu sei, o enfermeiro não entra dentro da grade da análises clínicas como profissional atuante. Tem que ver aí o Corém, ler no CFBM também se tem alguma resolução que permite. Às vezes a gente acha uma brecha lá, mas na prática acho que não. Não sei se com a pós em análises clínicas tu poderia exercer a profissão, talvez. Teria que ver, é uma situação bem específica essa tua aqui. Ela diz que trabalha no laboratório, mas no setor de agendamento de exames, ok. Daria para ver até com o gestor, né, o diretor, a diretora, responsável pelo laboratório aí nessa questão, né. Mas enfim, se tivesse que fazer aí nessa situação aqui, analisa, já que tu trabalha aí, vê o trabalho que é o pessoal da análise clínicas graduado, os biomédicos, farmacêuticos, e vê o pessoal da área técnica, os técnicos de enfermagem de laboratório. Vê com qual dessas áreas tu se identifica mais e daí, né, consegue escolher se faz a graduação ou se faz o técnico. Se eu fizer um curso técnico de análises clínicas e depois quais graduações seriam cabíveis para aproveitar o conhecimento do técnico em análise? Bom, biomedicina ou farmácia. Os dois tu aproveitaria o técnico em análises clínicas, basicamente. Tenho vontade de fazer, mas sou meio inseguro em relação à matemática. Como a matemática é aplicada no curso de análises clínicas? A matemática, ela tá acho que em tudo, né? Não tem como fugir muito da matemática. Mas é uma matemática básica. Então eu digo assim, talvez na graduação, no técnico, tenha algumas questões ali mais complexas para entender, mas na prática, o que na prática tem que saber? Entender muito bem regra de 3. Acho que é o principal, a pessoa tem que saber regra de 3. Entender um pouquinho de diluição, né? Como que se faz uma diluição, entender uma relação 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, o que isso significa. Um pouquinho de porcentagem também. Nada muito absurdo, tá? É coisa que, dando um foco especial, isso com o tempo ali, tu consegue. Então, não é nada absurdo. É só ter foco naquilo, sabe? Quero muito fazer análises clínicas, porém fico insegura. Quero saber se posso só ficar na coleta ao invés de fazer as análises. Bom, quero fazer muito análises clínicas. Bom, pode sim. Aí vai muito de como que é a questão no laboratório, o empregador ali, como é que funciona dentro do laboratório. Tu pode fazer sua coleta? Pode. Inclusive tem muita carência, sabe? Tem muita carência de bons coletadores, de pessoas que são... Porque qual é a parte importante da coleta? Saber fazer a coleta, muito bem feita, porque é uma necessidade urgente. A rapidez, né? Quantas coletas você consegue fazer num período de tempo, né? E ser livrado daquilo rápido, disponibilizar a amostra biológica para o laboratório fazer as análises. Então, um bom coletador, ele é requisitado, sabe? Então, eu sei muito bem, assim, na prática, de ver bons coletadores que
que se pedem demissão, o laboratório não demite porque são muito bons. Assim como tem aqueles medianos e básicos lá que daí tanto faz, né? Mas se vocês quiserem se tornar bons coletadores, bons profissionais em coleta, é uma área que demanda e sempre vai ter mercado de trabalho para isso. Estou me formando em ciências biológicas e pretendo trabalhar nessa área. É possível? Minha matriz curricular bate com as normas impostas pelo CFBio. A parte de biologia pode trabalhar em análises clínicas, mas daí acho que necessita ter uma especialização ou a habilitação em análises clínicas, né? Porque está dentro das diretrizes lá. Mas como eu falei, o mercado de trabalho para um biólogo em análises clínicas, se tiver um biomédico concorrendo, a chance do biomédico entrar na vaga é bem maior, porque é uma área, a biomedicina estuda para isso. O biomédico ele sai graduado para análises clínicas, na sua maioria. Hoje em dia os cursos estão meio que abrindo para outras áreas aí, mas o foco, a raiz mesmo desse curso é isso. Então é meio complicado. Mas não é impossível, né? Se tu for um bom profissional, tiver um bom currículo, enfim, eu acredito que tudo vale. Tem como fazer alguma especialização para ganhar mais em análises clínicas, como técnico em enfermagem? Estou na dúvida em qual faço. Vi que no técnico tem várias especializações, como a instrumentação cirúrgica, mas queria saber se na patologia também teria. Exatamente o que eu falei anteriormente. Na análise clínicas não tem muito onde existe como tu se especializar em alguma área específica, mas não é tanto como, não vai ter resultado tanto, não vai ter trazer tanto resultado financeiro como no técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem que ele trabalha no atendimento básico ali, vamos dizer assim, ele ganha X. Agora aquele técnico de enfermagem que tiver especialização, uma capacitação para instrumentação cirúrgica ou alguma outra coisa específica assim, ele bem provável que ganhe mais do que aquele outro. E dentro das análises clínicas eu não vejo muito isso aí. A não ser grandes centros onde vai se especializar numa área específica, sei lá, biologia molecular, algo assim, talvez. Mas o mercado de trabalho é muito menor nisso aí, então é bem complicado. Minha visão, né? Procure, pesquise e vá atrás. Bom dia, professor, eu quero muito fazer faculdade de biomedicina e trabalhar em análises clínicas, mas fiquei sabendo que ganha pouco. Você acha que vale a pena? Desde já, muito obrigado por responder. Relativo o que quer ganhar pouco, né? E aquela coisa que eu disse, o Brasil é muito grande, diversos locais podem pagar mais ou menos. Então, se fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que o profissional biomédico ele vai ganhar entre 2.000 a 6.000. Só que isso é uma diferença muito absurda, né? 6.000 é um ótimo salário, 2.000, dependendo do local, é um salário ruim. No geral, eu acho, aqui na região sul, né? Eu acho que tá na faixa ali, hoje em dia, dos 3.000, 3.500 no salário biomédico, nessa faixa aí. Não é um salário ruim, mas óbvio que poderia ser melhor. Mas, né, infelizmente, eu tenho mais a falar sobre isso, mas não vai caber dentro desse vídeo aqui que já tá bem longo. Mas futuramente talvez eu grave. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu penso, o que eu vejo sobre essa questão salarial do biomédico, deixe nos comentários aí que eu organizo para gravar um vídeo só sobre isso. Para fazer análises clínicas tem que ter feito algum outro curso ou faculdade? Eu não tenho nenhum curso nessa área, mas pretendo fazer análises clínicas. Se tu estiver falando em análises clínicas como técnico, tem que fazer o técnico em análises clínicas. Se estiver falando na especialidade da análises clínicas, como que é a patologia clínica, aí tem que fazer uma graduação, biomedicina ou farmácia. Né? Uma tu vai trabalhar como analista clínico de análises clínicas, no outro tu vai trabalhar como técnico em análises clínicas. Essa aqui acho que é a última pergunta, eu deixei por último, até por causa que daí eu tenho um adendo aqui, tá? Vou entrar em um curso de análises clínicas no início do próximo semestre e tenho muita vontade de fazer bacharel em biomedicina depois, ok? Porém, biomedicina, faculdade pública, só tem em outras cidades distantes de mim. Você acha que se eu fizer bacharel em biologia vale a pena? Ou eu deveria ir atrás do bacharel em biomedicina? Primeira coisa, se tiver a oportunidade de sair de casa, sair da onde tu mora, dos teus pais, enfim, e estudar fora, vale a pena. É uma experiência pessoal de vida, sabe? Pra ter essa experiência. Sai da tua zona de conforto e vai estudar fora. Nem que depois de errado tu volta, enfim. Ou dá muito certo, né? Posso contar também uma história um dia num vídeo aí pra vocês aí sobre tudo que eu já fiz, da onde eu saí e onde eu tô.
Na situação da biologia, como eu já falei no vídeo, nas respostas anteriores, o que eu acho da biologia em relação à biomedicina para trabalhar com análises clínicas, tá? Então vocês já estão sabendo. Então aqui eu deixo a visão que eu tenho aqui, ó, se tiver condições de sair, desbravar o mundo, ter essa experiência de estudar fora, de ir atrás das coisas e se virar sozinho, vai, tá? Então é isso que eu digo, é muito fácil ficar na zona de conforto e estudar na faculdade que tem na tua cidade, enfim. Não que não vai ter sucesso nisso, não que tu não vá se desenvolver pessoalmente, mas se tiver como sair, vai e vá ver como que acontece, tá? Fechou aqui, deixa eu ver se terminou. Terminou. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal, foi o vídeo de resposta que eu tinha prometido lá nos comentários do segundo vídeo, que é análises clínicas. Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer coisa que precisarem, se sentirem dúvidas que ficou pendentes, podem colocar que eu faço o máximo possível para responder todos vocês, tá? Então, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.